Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Copinha em Pauta aqui, o último dessa série que a gente fez aí a cobertura da Copa São Paulo, e hoje vamos encerrar com chave de ouro. Estamos recebendo aqui Vinícius Marques, ele que é auxiliar técnico do Corinthians, campeão da Copinha desse ano. Prazer te receber aqui, Vinícius, te agradecendo aí também em nome do FutHub por ter aceitado o nosso convite e vir falar aí com os nossos amantes de categoria de base aqui do FutHub. Fala, William, boa tarde. O prazer é todo meu. Acho que é sempre importante a gente estar conversando e discutindo sobre futebol, principalmente futebol de base, né? Que é o carro-chefe do nosso país aí, pensando um pouco mais aí no futuro do nosso futebol, né? Então é sempre importante. Quando você fez o convite para mim, eu não tinha dúvidas que eu iria aceitar, porque eu acho que é muito importante essa discussão. E tá passando um pouquinho também, né, do que eu vivenciei nesses últimos anos e principalmente nessa última competição, que foi a Copa São Paulo, né, de 2024, e graças a Deus a gente conseguiu ser campeão, enfrentando grandes equipes, e isso é muito importante para o nosso futebol. Com certeza. Antes da gente entrar um pouquinho nessa copinha, de eu te perguntar também um pouco dos times que vocês enfrentaram, queria que tu começasse essa conversa contando um pouco da tua experiência profissional. Contou aqui atrás das câmeras que tu já passou por todas as categorias de base do Corinthians, então eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência profissional aí para a galera. Eu estou no clube há 15 anos, né? E esses 15 anos eu comecei em 2008, como professor da escolinha do chute inicial, que é a escolinha principal, né, a matriz do Corinthians, né? Fiquei 2 anos lá. Em seguida, eu passei para treinador do CIFAC. O que seria o CIFAC? É o campeonato associativo do Corinthians, na qual tem os times internos e tinha as seleções desses times internos que disputavam interclubes contra Banespa, Ipiranga, alguns clubes tradicionais. Nesse meio tempo, eu fui convidado, na verdade, para trabalhar na observação técnica do departamento amador, que já era a base. Eu aceitei esse convite. Nesse período, eu fiquei 6 meses e já virei um auxiliar do Sub-11, né, com o professor Márcio Zanardi, que hoje é treinador do profissional do São Bernardo, né? Depois desse convite com ele, ele saiu da categoria Sub-11, eu me tornei o treinador da categoria, né? Isso início de 2013. De 2013 a 2017, eu passei por ser treinador do Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Aí tivemos uma mudança de gestão, na qual eu virei um auxiliar, né, durante 2 anos. Então, eu fiquei o meio de 17 e o 18 inteiro como auxiliar técnico da categoria Sub-15. Aí, em 2019, eu me tornei de novo o treinador da categoria Sub-15. Veio a pandemia, em 2020, eu virei auxiliar técnico do Sub-20, com o treinador Diego Coelho, muito amigo meu também, excelente profissional, que me fez esse convite para ser auxiliar. Nesse meio termo, ele subiu para o profissional. Quando ele subiu para o profissional, eu passei a ser um treinador interino do Sub-20, né? Aí nós fizemos Campeonato Brasileiro, né? Fizemos um Campeonato Paulista, na qual nós perdemos a final, tá? Aí, em 2021, eu retorno para treinador da categoria Sub-16. Nesse meio termo, trabalhando com o professor Gustavo Almeida, que hoje está no Palmeiras de auxiliar técnico do Sub-20, né? Nós conseguimos ser campeão paulista, né? Depois, 2022, eu continuei como treinador do Sub-16, consegui ganhar alguns torneios que se chama Paulista Cup, MGF Cup Maringá, e aí o professor Guilherme Dalladea me fez o convite para ser auxiliar técnico dele na comissão do Sub-17, né? 2023, o ano passado, na qual a gente fez a semifinal do Campeonato Brasileiro e consagramos campeões do Campeonato Paulista, né? Aí, a partir disso aí, ele tem um convite pro Atlético Mineiro, para ser treinador do Sub-20, e o Danilo e a diretoria faz um convite para mim subir para a categoria Sub-20 para auxiliar o Danilo, que eu já conhecia alguns jogadores que iam fazer a transição, e aí terminamos a Copa São Paulo coroando com esse título. Então, a minha trajetória é essa dentro do clube. 15 anos. No início da competição, vocês já esperavam que fossem estar na final? Como é que foi a expectativa de vocês aí para essa competição? Na verdade, essa nossa preparação para a Copa São Paulo, ela começou
dia 20 de novembro, né? Porque nós tivemos uma eliminação precoce no Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado. Nós saímos na terceira fase, né? Então, é caracterizada uma eliminação precoce. E com isso, gerou um pouco de dúvida, né? Todo mundo tinha um pouco de dúvida, mas nós da comissão sabia o quanto o grupo tinha potencial, né? O quanto tinha jogadores que, por exemplo, já estavam fazendo algumas transições, pisando no profissional, descendo para jogar. Então a gente sabia que nosso grupo tinha qualidade, só que a gente precisava o quê? Ajustar algumas coisas, né? E essa preparação que iniciou dia 20 de novembro de 2023 foi quando a gente colocou algumas pautas, né, em discussão. Alinhamos alguns objetivos, o que cada atleta queria, né, individualmente e coletivamente. Com isso, a gente conseguiu direcionar o nosso foco para a competição, né? Nós fizemos 2 amistosos, tá? Antes da Copa São Paulo. Nós enfrentamos a equipe do São Carlense Boston, né? E depois enfrentamos a equipe do Ituano, tá? Fizemos 2 bons jogos, na qual a gente conseguiu aumentar o nível de confiança dos nossos atletas. Nós conseguimos, principalmente, rodar o grupo de atletas, então, tanto os titulares, os reservas, e também o G3 que a gente fala, que é, por exemplo, nós escrevemos 30 atletas. Desses 30 atletas, 4 eram goleiros, então 26 jogadores de linha. Então, você imagina o seguinte: 10 no primeiro tempo, 10 no segundo, ficaram 6 ainda. Então, esses 6 atletas a gente conseguiu rodar também, mostrando para eles o quanto eles seriam importantes na competição. E isso nos trouxe o quê? Uma confiança muito boa, né? Na nossa estreia, nós fizemos essa estreia contra a equipe do Ji-Paraná, na qual a gente já conseguiu abrir o placar já no primeiro tempo, e com isso fez com que a gente já mudasse alguns atletas no intervalo ou com 10 minutos no segundo tempo. Isso foi gerando cada vez mais confiança, o grupo de atletas foram se fechando a cada jogo, e isso nos ajudou muito. A nossa primeira fase, a gente faz o segundo jogo contra a equipe do Bangu, tá? Um excelente primeiro tempo, na qual a gente terminou 1-0, mas a gente poderia ter aproveitado melhor as oportunidades, poderia ter ficado uns 3-0, só que no segundo tempo a gente já sofreu um pouco mais uma pressão do adversário, né? Que nos empurrou para trás, fez a gente ter que defender muito mais do que atacar, que não era a nossa ideia principal, né? Que como Corinthians, como cultura Corinthians, a gente tem que ser um time que seja bem impressionante, que jogue com a bola a maior parte do tempo, e não aconteceu isso. E com isso a gente, no segundo tempo, ficou um pouquinho mais atrás, mérito do adversário também, que conseguiu ter algumas mudanças no intervalo, né? E aí fomos para o terceiro jogo, praticamente classificado, porque a gente já tinha 2 vitórias, entramos com um time reserva. E esse time reserva justamente foi para mostrar para esses atletas, principalmente G2, né? E alguns do G3, a importância deles na competição. Fizemos um primeiro tempo na qual terminou empatado, o segundo tempo na qual também não conseguimos abrir o placar, mas faltou um pouquinho, era nítido que o placar ele não abriu porque faltava um pouco de ritmo de jogo também, mas também não sofremos. E acabamos conseguindo o nosso objetivo, que era terminar a primeira fase em primeiro lugar do grupo, né? Então, praticamente foi assim essa nossa primeira fase da Copa São Paulo. Classificamos com 7 pontos, primeiro do grupo. E como é que foi a preparação para essa final? O que vocês passaram para os jogadores? Como é que foi também esse trabalho de mesclagem de vocês durante todas as fases eliminatórias? Uma coisa que eu acho muito importante numa preparação, principalmente de campeonatos tiro curto, é o quanto você consegue mostrar a importância do grupo, né? Não só falar, tá? Principalmente você transmite isso e transforma em atitude, né? Como eu disse, nós fomos com 26 atletas. 26 atletas só jogam 11, né? E aí tinham 9 no banco. Os demais,
a gente tinha que fazer um trabalho diário, principalmente de treino de dados, né, no dia do jogo, e sempre trabalhando o lado, ó, não abaixa a guarda, porque daqui a pouco vai precisar, e quando precisar vai ter que estar preparado. E justamente foi na terceira rodada, né? Na terceira rodada, praticamente todos os atletas foram para o jogo, né? Só teve um atleta nosso dos 30, né? Tirando os 2 goleiros reserva, um jogador de linha que não atuou, os demais tiveram minutagem, né? E esse atleta, ele entendeu porque ele não entrou, tá? Ele estava programado para entrar no terceiro jogo, só que, infelizmente, um jogador que a gente achava que ia conseguir jogar o tempo todo, ele sentiu cãibra, aí a gente teve que fazer uma alteração diferente, né? Então, foi tudo conversado, e isso tornou o nosso ambiente um pouco mais prazeroso, porque tem aquela coisa, né? Por mais que você fale, você mostra, a gente tem que estar sempre sentando com o jogador, batendo um papo, explicando, escutando eles também, porque isso é uma coisa importante na nossa relação interpessoal, né? Acho que isso é muito importante. E o jogo do Guarani foi um divisor ali, porque a gente já vai para esse primeiro mata, nós fizemos 1-0, tomamos o 1-1, fizemos o 2-1, e logo em seguida nós fizemos um gol que foi anulado, que não estava impedido. E quando a gente faz esse gol, logo em seguida a gente toma um empate e vai para as cobranças de pênalti. E nas cobranças de pênalti, você via assim, os nossos jogadores um pouco apreensivos, porém muito confiante, dizendo que, por quê? Durante a nossa preparação inteira, nós fizemos o quê? Todo final de treino a gente fazia 2 jogadores bater o pênalti. E aí nós computamos todo o retrospecto das batidas de pênalti. E sempre falando para eles, ó, a importância na batida de pênalti. Velocidade para correr na bola e velocidade na bola quando ela toca no seu pé e vai para o gol. E com isso a gente conseguiu aumentar o nível de aproveitamento. E se você for ver esse jogo do Guarani, o nosso aproveitamento de pênaltis foram 100% e o nosso goleiro defendeu 1. E assim, todos os pênaltis muito bem batidos, com velocidade. Então isso nos trouxe uma confiança. E quando a gente vai para o vestiário, o Danilo, um cara muito experiente, um treinador assim que, cara, com um olho muito específico, com uma parte prática que é, absurda, ele falou na roda, falou assim, ó, rapaziada, a gente não precisava passar pelo que passou, mas time campeão se forma assim, ó, nas dificuldades. E foi ali que eu acho que foi o divisor de uma equipe que a gente olhava e falava assim, pô, se manter nesse nível, nós vamos chegar. E aí, a partir daí, foi Atlético Goianiense, 4-1, CRB, 6-0, América Mineiro, 2-0, e Novo Horizontino, 3-0, e Cruzeiro, que a gente ganhou de 1-0. Tirando o Cruzeiro, todas essas outras equipes, nós conseguimos abrir o placar antes dos 25 minutos do primeiro tempo. Então, isso foi muito interessante. Até ia te perguntar qual jogo foi mais difícil. Eu assisti o jogo entre Corinthians e Guarani. Foi, para mim, uma das melhores partidas ali da Copinha, porque foi uma partida bem disputada. O time do Guarani também era bem qualificado, mas a final também foi uma partida bem disputada também. E eu já ia perguntar se essa questão de você jogar em Itaquera, primeiro o sentimento, né? Tudo é 15 anos de Corinthians, poder jogar com a torcida do Corinthians fazendo a festa na casa de vocês. E também para os jogadores, né? Que o sonho deles com certeza é pisar em Itaquera, com o estádio lotado, torcida apoiando. E aí puderam ter essa experiência aí na semifinal e na final. E ser campeão também na frente do torcedor, né? Cara, isso aí foi uma coisa que me arrepiou. Porque assim, é como você falou, 15 anos de Corinthians, eu já vi vários amigos meus de época que estavam trabalhando no Sub-20 fazer jogos, né, na arena. E eu sempre falava assim, ficava pensando, puta, será que vai chegar a minha vez? Que a gente nunca sabe como que é o futebol, né? E quando a gente recebeu a notícia que poderia ser na arena, eu fiquei muito feliz. E quando a gente entrou na arena, principalmente contra o Novo Horizontino, com 33 mil pessoas, cara, foi de arrepiar, né? É uma experiência nova para os nossos atletas também, porque assim, por mais que a gente tenha alguns jogadores que pisam no profissional,
eles treinam no CT e alguns deles, no grupo, a gente tinha acho que 3 ou 4 que jogaram em Itaquera, né, com um profissional. Ou, não, minto, a gente tinha mais, porque nós fizemos uma final de Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras lá, perdemos de 1-0, tinham mais jogadores. Só que assim, o próprio Danilo fala, e realmente, aquele campo ele é muito rápido, né? Ele tem uma mistura de grama natural com um pouquinho de grama sintética, e ele torna uma grama muito rápida. Isso potencializa o nosso jogo, que é um jogo de posse, muita troca de corredor e ser vertical para atacar espaço, né? Então isso facilita tanto o nosso jogo com bola, quanto uma equipe que gosta de pressionar. Por quê? Quando você pressiona o portador da bola, essa pressão pela velocidade do passe que ele recebe, muitas vezes o domínio escapa. E isso, várias vezes, se tornou o quê? O nosso parceiro. Porque quando a gente saltava para pressionar, principalmente trajetória do passe, chegava junto com o domínio do adversário, essa bola ela espanava um pouquinho, ela saía do domínio e a gente conseguia vencer esse duelo para poder atacar. Então, o campo em si, em Itaquera, ele deixou o jogo mais rápido, né? Melhor de se jogar, mais vistoso, e só que assim, beneficia o nosso jogo, mas também é uma coisa nova para a gente também, né? Principalmente a torcida. Uma conversa com o treinador do Cruzeiro, o Fernando Seabra, que foi o nosso coordenador durante um tempo aqui no Corinthians, um cara que eu tenho uma admiração, um cara que eu aprendi muito com ele. Ele falava, ele conversando comigo, ele falava: Vini, eu acho que a gente tem que fazer esses grandes jogos assim nesses palcos, do mesmo jeito que vocês são favoritos, mas daqui a pouco, se o jogo não começar a desenhar, torna uma pressão, e foi natural, aconteceu contra o Cruzeiro, exatamente isso, né? Então a gente tem que saber usar esse lado, a pressão assim, você começa a errar 2, 3 passes, a torcida já começa, né? Por mais que a torcida empurrou, incentivou o tempo todo, mas se torna uma pressão para o atleta. E então é importante para a formação, mas não quer dizer que o fato de jogar lá é o favoritismo total. Pelo contrário, fica um favoritismo de 60-40, né? 70-30 ali. Uma grande diferença aí, mas a gente sabe que às vezes a pressão ali no adversário ajuda, mas também essa questão aí que tu falou de errar um passe ali, a torcida já acaba caindo em cima. Mas como é que foi a preparação para vocês enfrentar o Cruzeiro? Tiveram ali, acho que 2 ou 3 dias de treinamento após enfrentar o Grêmio Novo Horizontino. Como é que foi essa preparação, o estudo da equipe do Cruzeiro também? Vocês esperavam o jogo da maneira que foi? Ou o Cruzeiro de alguma forma surpreendeu vocês também? Eu vou falar até de um jogo antes também, que é o do Novo Horizontino, do Stuck, né? Uma equipe muito bem treinada. Normalmente a nossa preparação, tá? A gente sempre se pautava em 3 jogos, tá? Então, junto com o analista, a gente analisava 3 jogos dos adversários, via os comportamentos padrão, né? Que faziam a diferença, né? Que dava identidade para a equipe, e a gente tentava neutralizar esses comportamentos padrões, e dentro de uma estrutura que eles jogavam, a gente tentava encaixar o nosso jogo, né? Então, a própria equipe do Novo Horizontino, uma equipe que fazia uma saída com 3, né? Jogava com seus alas algumas vezes, não tanto na profundidade máxima, mas jogava fazendo um 3-6-1 ali, tá? Ocupando praticamente o espaço entre os nossos laterais e pontas, gerando um pouquinho de dificuldade ali, uma superioridade muito grande. Porém, eles tiveram alguns momentos uma posse, né, na zona de criação ali, mas não conseguiram chegar com tanta eficiência no nosso gol, atacando em profundidade, tendo chance clara de gol, né? Então a gente conseguiu analisar bem, mas também conseguimos neutralizar aproveitando as oportunidades. Nós criamos algumas chances claras, né? Conseguimos levar a vantagem para o intervalo, que era uma das coisas que a gente sempre batia, a importância de conseguir levar vantagem de um gol à frente do adversário, ou até 2 gols. E isso a gente conseguiu.
Aí logo em seguida, no segundo tempo, logo no início, com uma arrancada do Arthur Souza, a gente conseguiu fazer o gol de pênalti, aí o jogo ficou bem mais desenhado para nós, né? Já contra o Cruzeiro, a mesma coisa, né? Foram analisados 3 jogos, tá? Deles, analisado o jogo do Flamengo, né? O jogo do Curitiba e o jogo do Santos, tá? Eles tinham ganhado de 3-0 do Santos, ganhou de 1-0 do Curitiba e tinha ganhado do Flamengo de 2-1. Então, a mesma coisa. Só que aí eu já conheci um pouco mais do treinador, né? Como eu disse aqui, o Fernando, treinador que tem muita troca de posição, os jogadores deles têm muita mobilidade, né? É um time que o tempo todo pressiona o portador da bola, é uma coisa que eu gosto muito e aprendi com ele, né? Fazer um jogo com muita velocidade. Então, foi um adversário que nos desincomodou, porque o nosso time gosta de ter a posse. E principalmente quando ele saltava com 2 jogadores para tirar a nossa circulação de zagueiro, isso nos incomodou um pouquinho. Então, a nossa primeira construção, aquela construção baixa, ela já não saía com tanta qualidade, né? Porque eles estavam saltando na origem do passe, tirando o nosso tempo. E isso começou a nos incomodar. Começamos a não ter a bola, começamos a tentar muito passe por dentro, perder essa bola de costa justamente por causa da velocidade do gramado. Se eu não me engano, teve uma com 2 minutos ou 3 minutos de jogo, que o nosso jogador veio de costa, o jogador do Cruzeiro roubou, já achou um passe vertical e teve uma bola cara a cara, que o cara chutou para fora. Então ali a gente já percebeu o quanto ia ser difícil o jogo. Porém, se ajustamos um pouquinho, né, conseguimos entender um pouco aquele confronto de sistemas, conseguimos ter algumas oportunidades, mas o primeiro tempo a gente sofreu um pouquinho, né? Já no segundo tempo tentamos ajustar algumas coisas, principalmente vencer duelos, né? Que a gente via que os duelos, principalmente com o Cruzeiro, a gente não estava vencendo, né? Voltamos um pouco melhor que no segundo tempo, só que aí é aquela coisa que eu falo, né? Às vezes a gente não está conseguindo se ajustar taticamente, tem que entrar um pouquinho do jogador, né? Às vezes a gente quer fazer algumas coisas e tomar a decisão para o jogador. Isso não, a gente não pode estar fazendo na base, né? A gente tem que deixar o jogador com a sua criatividade, com o seu repertório, e foi o que aconteceu. O Kaique era um jogador que ele é muito passador, e a Copa São Paulo inteira, vamos melhorar a Kaique, às vezes você tem que trazer para dentro e finalizar, às vezes o Danilo mesmo, falando, ele tem várias vivências como jogador, que quando você traz essa bola para dentro, você tira, bate ela aberta, fazendo a banana, para bater na bochecha do outro lado, é uma bola boa, e esse gol veio na final. Mas era uma coisa que a gente já vinha conversando com ele, batendo na tecla dele, porque ele é um jogador que tem muito engano. Ele traz para dentro, ele faz que vai chutar, ameaça e consegue fintar o cara. Já na final, não, ele conseguiu trazer para dentro e com essa vantagem, né, que ele criou ali, essa vantagem no 1 contra 1, ele conseguiu fazer o gol. Então foi muito importante também para nós. Mas a gente sabe da dificuldade que foi. O Cruzeiro também poderia ter sido 1-0 para o Cruzeiro também, poderia terminar empatado também, porque o Cruzeiro era uma grande equipe. Pô, legal ficar sabendo aí dessa história, porque as pessoas acham, ter um chute de sorte ali, mas a gente sabe que é tudo questão de treinamento, é trabalhado, é cobrado nos treinos, para que não é um acaso, né, que o cara vai chutar uma bola daquelas e fazer um golaço desse para ser campeão. Tu comentou aí também das partidas aí um pouco antes, que tu viu um grande nível de competitividade. A gente também teve aí nessa edição muitos times que foram surpresas, o Atlético Guaratinguetá, o Aster, o Esfera, foram times aí que não são tão conhecidos assim pela mídia, pelos torcedores, mas que vieram aí e representaram, jogaram muito também. E aí eu queria te perguntar se tu vê que o nível da Copa São Paulo está aumentando na questão de performance e competitividade. Cara, eu acho que cada vez mais o nível de competitividade, o nível de profissionais que estão trabalhando na base está sendo um nível muito elevado, né? Profissionais que vêm se capacitando, vêm estudando, e isso só favorece a nossa formação, né? Que além de montar times muito bem organizados, com estratégias bem elaboradas, né?
aumenta o nível da competição. Então, por exemplo, você deu um exemplo do Esfera. Eu até esqueci de falar com vocês. Nós fizemos um torneio que foi a Combine Cup. Ela foi lá em Jaguariúna, não. Ela foi no CT do Esfera, do Red Bull, Jarinu, né? E lá foram 2 grupos de 3, né? Jogou Red Bull, Curitiba e Brachina num grupo, Corinthians, Esfera e Capivariano, tá? Eu tinha até esquecido. E olha só, desses 6 times, passou para os matas ali praticamente Ibrachina, Curitiba, Esfera, Capivariano não passou, Corinthians passou. Então, essa competição ela já foi um bom parâmetro, principalmente para o Esfera, como você falou da campanha deles. Conheço o treinador lá, o Miguel Pila, um excelente profissional também. Então, quando ele vai jogar, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, ele já tinha feito alguns jogos grandes também, principalmente nessa Combine Cup. Então, não é à toa que o nível da competição ela está subindo. Tá esse relato, a gente aqui, a questão dos torcedores e também da mídia, acaba não cobrindo esses campeonatos, então a gente não fica sabendo aí que já venha também um processo dessa equipe para fazer uma grande Copa São Paulo. E como é que era esse teu dia a dia aí como treinador e também do Corinthians na Copinha? Tá, vamos lá. A primeira fase ela foi um pouquinho mais espaçada, né? Então, nós tínhamos 3 dias ali, descansava 2, já o terceiro era o jogo, né? Quando começou a entrar no primeiro mata, que era a segunda e a terceira fase ali, os 2 primeiros matas, já começou o quê? A gente jogava e folgava um dia, já no segundo dia já era o jogo, né? E como que a gente elaborou a estratégia junto com o departamento de fisiologia, com o nosso departamento de preparação física, o que a gente fazia? Então, por exemplo, o atleta jogou às 21h30, o jogo acabou quase meia-noite, né? A gente fazia todo o pós-jogo, fazia a refeição, dormir, sono, recuperar, treino à tarde, no outro dia. Quem que ia para o campo no outro dia, tá? No outro dia, quem jogou mais que um tempo era recover no hotel, né? O nosso pessoal nossos fisioterapeutas. Então, por exemplo, se a gente não fez nenhuma troca no intervalo, os 10 atletas que começaram o jogo e começaram o segundo tempo, recover, e aí nós ficávamos com 16 atletas para o treino no dia seguinte de G2 e G3. G1 é quem joga, G2 eram os reservas e o G3 os não relacionados, né? Então, nesse treino, a gente já trabalhava alguns comportamentos que a gente não abria mão da nossa equipe, né? Já ajustava um pouco do volume, tá? Desses atletas para conseguir equilibrar com o nosso G1, tá? Não ficou perfeito, mas também não ficou muito distante esse volume, tá? Então a gente fazia desse jeito e com isso a gente deixava todos os atletas motivados. Dia seguinte, após esse treino dos 16 atletas, olha como são as coisas, já era o jogo. Então a gente já fazia o nosso treino de não relacionados, então já eram 8 atletas. Então a criatividade nos treinamentos, principalmente para a gente conseguir mudar as valências físicas, era muito grande, porque quando você tem um número menor de atletas, né, você tem que ajustar cada vez mais um treino muito mais específico para cada um, específico para a sua posição. Então a gente também ia para o campo com esses 8 atletas, fazer uma parte técnico específica, fazer um treino de velocidade, de ataque à profundidade. A gente sempre fazia trabalhos direcionados que a gente queria para o nosso jeito de jogar. Então era uma coisa bem interessante. Então, praticamente, nós trabalhamos durante a Copa São Paulo, do dia 2 que nós estreamos até o dia 25, praticamente 23 dias nós trabalhamos campo. E qual a tua opinião sobre a questão da organização da Copa São Paulo? A gente sabe que é um campeonato curto,
que tem seu término no dia do aniversário da cidade de São Paulo, e que não tem como começar antes, né, por questão de Ano Novo, Natal, mas tem que terminar dia 25. Como é que tu vê essa questão do tempo de competição? Tu acha que deveria ser maior para que a gente pudesse ter uma melhor performance dos atletas, os atletas pudessem descansar adequadamente, poder treinar adequadamente? Ou tu acha que o formato é assim, é o melhor que a gente pode ter para a Copa São Paulo? Cara, organização, tá? Organização nós não tivemos problemas, tá? Tanto na cidade de Marília ali, nós não tivemos problema, estrutura de campo para treinar, não tivemos problema, translados, não tivemos problemas, tá? Eu acho que a competição dentro do campo, assim, os staffs também da federação, também não tivemos problemas. O que a gente vê é que, assim, pela quantidade de equipes da Copa São Paulo, 128, não tem como, né? Ou a gente aumenta a quantidade de dias, aí vai passar aquela coisa que já é uma coisa muito histórica aqui, que tem que terminar no aniversário de São Paulo, que é um feriado, senão tem que ser desse jeito, ou tem que diminuir a quantidade de clubes, né? Ou senão vai ter que se apertar um pouquinho para fazer desse jeito. É complicado? É complicado, principalmente para aquelas equipes, porque hoje a gente está falando, eu estou falando do lado do Corinthians, uma grande equipe do futebol mundial, né? E que tem todas e nos dá todas as condições. Só que a gente sabe que a Copa São Paulo tem nível A de equipes, nível B, nível C e vai indo. Então, para algumas equipes, por exemplo, nós tínhamos 30 atletas, algumas equipes devem vir com 25, e aí acaba ficando apertado, né? Então, assim, uma coisa que a gente vem discutindo muito, às vezes, agora calendário sub-20 cada vez mais está apertado. Então, vamos lá. Tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e os estaduais. Estão falando da nossa realidade aqui. O nosso estadual, no sub-20, tem mais de 60 equipes. Então, são jogos, muitos jogos. Aí você pega Campeonato Brasileiro no primeiro semestre e Copa do Brasil no segundo. Mais a Copa São Paulo. A quantidade de jogos que se tem, entendeu? Então, já tem algumas equipes vindo para a Copa São Paulo com a transição, com aquela equipe sub-17 que acabou o ano, por exemplo, que acabou o ano de 2023. Então, é aquela equipe sub-18. E isso pode ser uma coisa interessante também, porque esses atletas já conseguem ter um número maior de minutagens, né? E já conseguem mostrar alguma coisa para os clubes para saber se consegue já fazer uma transição para o ano para jogar um brasileiro, para jogar o seu próprio estadual ou até mesmo a Copa do Brasil. Pois é, né? É um tema aí que vem gerando bastante debate aí do pessoal. E agora, entrando mais um pouco sobre o Corinthians, como é que estava a tua equipe multidisciplinar para a Copinha? Tu tinha analista de desempenho, fisioterapeuta já acabou comentando ali, médico, psicólogo, como é que era essa equipe multidisciplinar aí à tua disposição? Cara, é uma coisa muito interessante, né? Nós viajamos praticamente foram 30 atletas, né? A nossa equipe de staffs ali chegava a bater quase 18 a 19 funcionários, tá? Então, só para vocês entenderem. Treinador do Danilo, eu de auxiliar, um analista, né? 2 preparadores físicos, preparador e auxiliar, um fisiologista, né? Aí nós tínhamos a nutricionista, tá? 2 assessores de imprensa, tá certo? 2 motoristas, tá? O nosso coordenador, tá? Nosso coordenador geral, tá? Nosso gerente geral. Aí nós tínhamos médico, fisioterapeuta, um massagista, né? Então essa equipe multidisciplinar, ela é bem grande. E aí o que a gente fazia? Sempre pós-treino, à noite, a gente se reunia ali e aí pegava algumas palavrinhas de cada um desses departamentos, né? Para alinhar algumas coisas, para saber se estava muito bem o andamento, por exemplo, como é que estava a situação no DM, como estava o supervisor também, esqueci ainda do supervisor também, o Zequinha,
gente finíssima, excelente profissional. Então, o staff ele é grande, né? E quando o staff é grande, a gente tem que tentar direcionar, focar nas informações para a gente conseguir ser assertivo, né? Então, isso a gente nos reunia à noite, fazia os detalhes, ajustava o que tinha que ajustar, pautava para o dia seguinte, e com isso a gente conseguiu cada vez mais desenvolver o trabalho. Durante a competição, só para vocês terem uma ideia, nós não perdemos nenhum atleta, tá? Clinicamente, fisicamente também, não perdemos nenhum atleta. E isso foi importante para nós, né? Então, isso mostra que a gente conseguiu ajustar bem as cargas, controlar bem treino e jogos, que a gente sabe, né? Jogos corridos, jogos com pouco tempo de descanso, isso é fundamental. Com certeza, Vinícius. Importante aí o trabalho de toda essa equipe aí que muitos acabam não vendo, né? Por não estar na frente das lentes, mas que a gente sabe o quanto são importantes cada função aí que tu acabou citando. E agora tu também estava comentando comigo antes que agora vocês estão de férias, né? O Sub-20 está de férias, mas a gente sabe que teve alguns jogadores aí também que jogaram a Copinha que já estão no profissional lá com o Mano Menezes para jogar o Paulistão, né? Então eu queria entender como é que funciona essa transição aí no Corinthians dos atletas do Sub-20 para o profissional, como é que vocês também preparam a cabeça desses atletas aí para fazerem essa transição? Cara, hoje nós temos um profissional responsável por isso, que é o Chicão, um profissional que foi ídolo do clube, conquistou grandes títulos no clube, e ele que está sendo responsável. Ele estava em todos os jogos da Copa São Paulo, praticamente, olhando os atletas, conversando com a gente, tirando as suas conclusões de perto, e isso foi muito legal, isso foi muito bacana, né? Porque ele vai ser a transição, um elo profissional base, e quando ele está presente no dia a dia, tanto vendo os atletas como se comporta no hotel, treinos de não relacionados e jogos, ele acaba tendo um parâmetro muito maior, né? Muito mais fidedigno. E não foi à toa que, após Copa São Paulo, subiram alguns atletas, né? Você coloca aí o Maná, o João Choca, o João Pedro, né? Você coloca Rian, Bidon, Kaique, Arthur Souza, né? Então são tudo atletas que já estavam pisando lá, mas que conseguiram mostrar também o seu potencial e está conseguindo ajudar ali o professor Mano Menezes se precisar, né? Pô, grande experiência aí também para garotada. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, até por tu ter já passado por todas as categorias praticamente do Corinthians, queria entender como é que funciona a questão de mentalidade da comissão técnica com os jogadores em nível de competição, sim. Porque um dos temas que a gente vem debatendo bastante aqui com o pessoal da nossa comunidade de categoria de base, que inclusive, se tu não está na nossa comunidade, está aqui o link abaixo na descrição para te participar, é a questão da competição, entrar na competição para ser campeão, o importante é para formar jogadores, para fazer eles se desenvolverem mais. Então, eu queria entender como é que vocês pensam isso no Corinthians e se tem aí um meio termo, assim, a partir de tal categoria, o foco começa a ser em ser campeão em todas as competições, ou tem um meio termo para isso? Como é que funciona essa mentalidade de vocês aí? Cara, é um tema bem complicado né, de se falar, por isso mesmo você disse que está tendo bastante discussão, né? Uma coisa que eu venho falando antigamente, quando eu estava nas categorias menores, uma coisa que eu percebi, se tinha muito menos jogos competitivos, campeonatos igual está tendo hoje, tá? Isso é bem claro, tá certo? Só que assim, tudo depende, como você disse, como que você entra para a competição. Se você entra para a competição para avaliar o nível de jogador que você tem e entender se esses jogadores estão dentro do processo que o clube prioriza, ok, é válido. Só que a partir do momento que você entra nessa competição, você utiliza sempre a mesma quantidade de jogadores, sempre o mesmo. A minutagem dos principais está muito mais alta do que aqueles jogadores que é considerado no momento ali reservas. Então aí você acaba se perdendo um pouquinho, porque você não vai dar uma minutagem para ver determinados atletas, você vai estar sempre vendo o mesmo, e aí você só está pensando no ganhar.
Por que eu falo isso? Porque eu trabalhei com uma geração, a 2003, quando eles começaram no Sub-11, e praticamente o 2003 encerrou o seu ano de Sub-20 o ano passado, né? E desses, eu fui campeão paulista Sub-11. Nós tínhamos 24 atletas. Desses 24 atletas, no final da pirâmide 20 profissional, só chegaram 2 no profissional, né? E desses 2, um praticamente no Sub-11 nem jogou direito. Ele era maturação tardia. Ele foi começar a jogar no Sub-15. Mas ele sempre ficou, que é o Rian, tá? Que é o Rian Gustavo, que está no profissional, e ele fez um relato, até comentando, fez um relato que ele começou comigo no Sub-11 e encerrou o ciclo dele de base comigo e campeão da Copa São Paulo. Então, ele era um jogador tardio, e que ele foi começando a se desenvolver e maturar, principalmente seus quesitos, seus níveis de força no Sub-15. Então, olha como é complicado, né? Então, se você entra só para ganhar, você acaba deixando de dar minutagem para outros jogadores que você precisa ver. E dentro do Corinthians, como que funciona, tá? Esse tempo que eu vivi lá. Do Sub-15 para baixo, a gente tem que competir, né? O ideal é sempre chegar entre os 4, competições nacionais, tá? Nacionais, competições que a gente vai participar, o importante é chegar entre os 4. A partir do momento que você chega entre os 4, aí você pensa em ser campeão, né? Fazer uma semifinal boa para ser campeão depois ali num jogo de final. Mas eu tenho como DNA dentro do clube, porque eu vivenciei vários coordenadores, tive a experiência de passar com vários treinadores e entender um pouco do Corinthians, é que assim, clube igual o Corinthians, time grande, você tem que estar entre os 4, a partir daí você briga pelo título. Se você sai precocemente numa competição, você tem que reavaliar algumas coisas, entendeu? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem todas as condições, nosso centro de treinamento, nossa estrutura para academia, nossa estrutura de nutrição. Então, isso a gente tem com a gente, certo? Então, isso que eu queria passar. Do 17 para cima, já é aquela coisa da competitividade, né? Não é mais aquela coisa, lógico. O 17, ele ainda tem muito do formar. Vou te dar um exemplo. O Moscardo. O Moscardo é de uma geração 05 que teve uma eliminação precoce no Campeonato Paulista, em 2022. Só que o nosso principal título é o Moscardo no profissional e a venda do Moscardo. Então, olha que engraçado. Essa geração 05, no ano deles de sub-17, não classificaram para os mata do Paulista. Mas logo em seguida o Moscardo sobe para o 17, para o 20, faz uma Copa São Paulo. A partir da Copa São Paulo ele vira titular, faz meio ano ou 8 meses no sub-20, já é chamado pelo Luxemburgo para o profissional e virou esse jogador aí com essa venda. Então olha que engraçado. Então a gente tem que entender também que às vezes não é só o ganhar. É lógico, você vai competir, só que se você tiver jogadores com condição, pode ter certeza que às vezes você não vai ganhar um título, mas esse jogador vai subir e vai entregar um resultado, principalmente para o nosso profissional, que é o quê? É revelar, é colocar jogadores no profissional. Isso é a importância. E isso aconteceu no Sub-20 o ano passado. O Danilo mesmo na coletiva, na final, ele falou. Os números do Danilo no Sub-20, eles são tops, porque ele chegou na final do Brasileiro ano passado, ele chegou na final do Paulista o ano passado, só que ele perdeu as 2 finais. Nós perdemos as 2 finais. E aí o pessoal acha que o trabalho não foi bem feito. Mas olha a quantidade de jogadores que subiu pro profissional. Só esse ano jogando na Premier League, nós temos o Murilo sendo um dos principais jogadores, o principal zagueiro da Premier League, que o ano passado, o ano retrasado, quer dizer, 2022, estava no nosso sub-20. Então a gente tem que entender um pouco disso aí também. Com certeza, né? Poder revelar esses jogadores aí também deve ser algo satisfatório, assim, tu poder ver um jogador que tu ajudou aí a formar na base, tá aí despontando nos grandes clubes do mundo. Pra gente finalizar aqui, Vinícius, qual dica tu dá aí para quem sonha em trabalhar com a categoria de base? Então, qual mensagem aí tu deixa para esse pessoal que tem esse sonho? Bom, eu acho que
o mais importante, tá, é buscar conhecimento, tá certo? A gente precisa estar preparado. Eu estou há 15 anos no Corinthians, mas dentro desses 15 anos eu joguei até sub-20, só para entender um pouquinho. Eu joguei até o sub-20, fiz a faculdade de Educação Física, depois eu fiz a licença B da CBF, eu fiz a licença A da CBF e fiz a licença Pro. Hoje eu tenho todas as licenças da CBF, tá? Além disso, venho fazendo cursos e mais cursos para estar me capacitando, para entender um pouco mais de pessoas, para entender um pouco mais da parte tática, da parte de organização, da parte de estratégia, tá? E o principal é ser humilde para aprender com os demais profissionais, porque todo mundo tem algo a nos passar, né? Então, eu sou muito grato por todos os profissionais que eu pude trabalhar, tanto auxiliar, tanto como treinador. Eu sempre sou um cara muito detalhista, eu sempre tiro algumas coisas de bom de cada profissional, porque a gente não sabe tudo, né? Lógico, eu tenho as minhas convicções, como o Danilo tem a dele, mas principalmente nesses 2 meses e meio que eu estou trabalhando com o Danilo, eu tenho muitas coisas boas que eu tirei dele, que já me faz crescer como profissional. Então, para quem está começando, buscar se aperfeiçoar, né? Buscar entender os profissionais, conversar com profissionais da área, porque isso vai cada vez mais te dar mais experiência. Por exemplo, um erro ou algumas coisas que alguns profissionais fizeram numa simples conversa te dá um acervo maior para você tomar uma decisão daqui a pouco num problema que você pode ter, né? Então, isso é muito importante. E inteligência circunstancial, fazer a leitura do ambiente. Por que eu falo isso? Porque o futebol é um ambiente que roda muito. Então, muitas vezes você não foge dos seus princípios e valores, mas muitas vezes você tem que se adaptar a algumas coisas de mudança. E isso é muito importante. Então, tu aí que sonha em trabalhar com categoria de base, em trabalhar no futebol, pega aí a dica do Vinícius. Vinícius, queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite e me falar aí com nossos seguidores, nossos inscritos, principalmente nossos alunos, amantes de categoria de base, trazer um pouco aí do teu case, da tua história. Então, eu queria te agradecer mais uma vez e novamente te dar os parabéns aí por toda essa tua trajetória e também pelo título. O que precisar, pode entrar em contato, tá? E essa conquista, ela não é minha sozinha, é tudo de um grupo de trabalhos que a gente tem no clube, né? Todos os profissionais que conseguiram trabalhar com esses jogadores, que de alguma forma conseguiram contribuir algo para esses jovens atletas, são importantes também para essa conquista, né? Perfeito, então, Vinícius. Então, pessoal que assistiu até aqui, muito obrigado. Fiquem ligados aí no canal do Futebol para não perder mais nenhum conteúdo nosso. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, aquele papo de sempre. E claro, também, se tu gosta de categoria de base, não está na nossa comunidade, fica aí novamente o convite, tá no link na descrição aí, o link para te acessar aí nossa comunidade gratuita sobre categoria de base, onde a gente discute bastante dos temas que a gente abordou aqui com o Vinícius. Valeu, pessoal, e até uma próxima.